uma análise teológica de Romanos capítulo 10 e versículo 4. Eu sou Jadson Soares e sejam todos bem-vindos aqui ao canal Ministério Apologético. Um canal também que não só publica a série das parábolas, mas também é um canal que analisa contextualmente a Bíblia Sagrada e com análise teológica. Hoje eu queria fazer uma análise interessante sobre o capítulo 10, versículo 4, somente o 4 do capítulo 10 do livro de Romanos. Já publiquei aqui nesse canal, você deve ter visto uma análise que eu fiz contextual e teológica do capítulo 5, do verso 17 a 19 e até o 20 mais ou menos do livro de Mateus, falando sobre a lei ali, os profetas e os mandamentos. Hoje também é uma análise quase parecida, porque também trata-se aqui da lei de Cristo aqui, né? Onde Paulo menciona aqui. E eu quero explicar algumas coisinhas, porque muitas pessoas, às vezes, ao ler esse texto, tiram a conclusão estranha do texto, outros por não saber interpretar ainda direito a Bíblia, mas outros já faz por querer, faz com o pressuposto de que não quer obedecer à lei de Deus, aí tira conclusões que dá a base para não observância da lei de Deus, como no sentido geral, né? Da palavra lei, né? Aí o que acontece? Acontece que quando você pega, por exemplo, a Bíblia, que é a revista atualizada aqui de João Ferreira de Almeida, que a gente sempre usa, né? A João Ferreira de Almeida, a atualizada e revisada, o termo, quando você lê Romanos capítulo 10, o versículo 4, quando muitas pessoas pegam e lê o texto e o texto está assim, eles concluem o seguinte: vamos primeiramente à leitura do texto. Paulo falou assim, Paulo fala para os judeus, né, sobre a justiça de Deus, que eles estavam, né, rejeitando. E essa justiça de Deus, né, que eles rejeitavam, né, basicamente também a pessoa de Cristo, né? E Cristo veio e trouxe a justiça de Deus a esse mundo em confronto ao pecado. Aí quando você vai para Romanos 10, versículo 4, o texto diz assim, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça, né, de todo aquele que crê. Muitas pessoas, quando pegam esse texto, ao observar esse texto, interpreta-se dizendo ou entendendo, ele fala, né, depois que interpreta, que esse texto está dizendo que o fim da lei é Cristo. O que acontece? Se o fim da lei é Cristo, eles implicam em dizer que uma vez que Cristo veio e morreu, né, a lei terminou. Se contar que, eu acho que eu falei no vídeo anterior, falando sobre a análise da lei que eu fiz a lei em Mateus, se contar que não tem essa questão de divisão, né, entre as leis que existem na Bíblia, desde Gênesis até Deuteronômio, que é o conhecido livro da lei, até o livro do profeta Malaquias, que ele também expõe muitas leis, né? Então é um livro que é interligado aos outros, né? Ao livro de Moisés. Aí o que acontece? Se você fazer uma análise contextual da Bíblia, pelo menos do Antigo Testamento, você percebe que a lei, ela não se fateia, ou seja, ela não é fateada, ela não se divide. Tipo, o pedaço da lei é isso, o pedaço da lei é aquilo, ou aquilo outro. A lei, ela é, como se fala na Bíblia, ela se fala como um todo, não se divide. Claro que tem aspecto da lei diferente. Isso é muito bom colocar também aqui. Aí o que acontece? Então quer dizer que Cristo colocou fim a todo esse sistema da lei? A resposta é não. Por que não? Porque se você pegar uma Bíblia mais assim, com a linguagem mais fácil, né, de se interpretar o texto, você vê que Paulo não está dizendo que o fim da lei é Cristo como fim, como se dando a entender que Cristo veio, morreu e botou fim na lei. Eu estou aqui na minha Bíblia, na minha mão, na verdade, com a Bíblia de estudo, né? A Bíblia de Jerusalém, né? Essa Bíblia aqui é de estudo, é uma Bíblia católica, né? Produzida pela editora Loyola, né? Ou Loyola, né? Como se chama, as Paulinas, na verdade. E é uma Bíblia de estudo. Isso aqui não é uma Bíblia de estudo, digamos, judaica, do povo judeu, nem uma Bíblia de estudo adventista, né? Porque tanto judeu quanto adventista segura a lei, né, de Deus, né? Inclusive a guarda do quarto mandamento como sábado. Quando você vem aqui
Para o capítulo 10 de Romanos, versículo 4, vê como está escrito aqui, nessa tradução. Porque a finalidade da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Ou seja, a finalidade ou o objetivo da lei é nos conduzir até Cristo. Aqui não está dizendo nada a ver com que Cristo veio e botou fim na lei. Mas, pelo contrário, a lei, ela por si só, ela tem uma finalidade de nos levar até Cristo. Lembrando que lei aqui não é 10 mandamentos, não. Ele entra como lei porque é parte do livro de Moisés, os 10 mandamentos. Mas todo o escrito de Moisés tem um objetivo de nos levar até Cristo. O que acontece? Essa Bíblia, ela faz link do texto de Gálatas, capítulo 3, e o versículo 24. Diz mais ou menos coisa parecida com o que eu falei aqui. Vê o que diz o texto. Estou abrindo aqui minha Bíblia e outro texto aqui. Gálatas 3, 24. Olha o que fala aqui, Paulo falando, o mesmo escritor de Romanos. Ele fala assim, ó. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fossemos justificados por fé. Ou seja, a lei, os 10 mandamentos, ou toda a Torá, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio, ela nos serve, ou em toda a Bíblia nos serve, para nos conduzir até Cristo, a fim de que nós sejamos justificados pela fé nele. Ou seja, nada do que tem na lei tem poder salvífico para nos salvar. Somente a morte e a ressurreição de Cristo é que é capaz de nos salvar. Como resultado da salvação, nós somos tendentes agora a ser filhos obedientes. Aí entra todo o requisito que a Bíblia pede, nós temos que guardar. Tudo que for para nós, como igreja hoje, não como Israel, nação, mas como igreja, nós temos que guardar. Então, desse modo, o texto bíblico não está abolindo de forma nenhuma a lei, né? Que no contexto mais geral é todo o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que é chamado também Torá. Desse modo, ela nos serve para nos conduzir até Cristo. Ou seja, nós somos conduzidos pela palavra. Porque o próprio 5 livros de Moisés, quando é chamado de Torá, Torá significa instrução, conduzir, ensinar. Então a Bíblia, no geral, ela tem a função de nos conduzir e nos levar para Jesus Cristo. Espero que esse texto ficou bem explicado para você. E no próximo vídeo de análise teológica, nós vamos debater ainda mais e falar desse assunto para vocês. Se você tiver algum texto bíblico para eu falar aqui no vídeo aqui, para eu gravar sobre ele, manda para mim aqui abaixo, escreva, que a gente fará uma análise teológica contextual desses textos, e aqui estarei fazendo um vídeo respondendo a essa pergunta desse texto difícil. Então, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo, e não esqueça de ativar o sininho para você ser notificado ou notificada dos próximos vídeos. Um grande abraço, que Deus te abençoe e te guarde.